compra das Olimpíadas. Você admitiu em um depoimento ao juiz Marcelo Bretas, em 2019, que comprou por 2 milhões de dólares, 2 milhões de dólares votos para garantir a escolha do Rio como sede da Olimpíada de 2016. Você depôs voluntariamente e disse que Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, indicou o presidente da Federação Internacional de Atletismo, a IAF, Lamine Diack, como intermédio da negociata. Os Jogos Olímpicos, você tem ideia do que é ganhar os Jogos Olímpicos com 40 votos? Você acha que eu vou corromper a princesa Anne da Inglaterra? Era um africano que presidia o Comitê do Atletismo, que pediu patrocínio, e o Carlos Arthur Nussmann, ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, deu. Mas vai tirar o brilho do meu trabalho, do Lula e do Eduardo Paes, que rodamos falando dos Jogos Olímpicos, pedindo ao mundo que confiasse no Rio de Janeiro e que abrisse mão de Tóquio, Madrid e Chicago, que eram 3 cidades prontas para realizar os Jogos. Era a primeira cidade da América do Sul a realizar Jogos e a ganhar por 40 votos de diferença. Você está dizendo que não foram apenas os votos comprados por vocês que fizeram o Rio ganhar? Pelo amor de Deus, 40 votos de diferença, a maior diferença da história dos Jogos Olímpicos de inverno e de verão numa disputa de anfitrião de cidade. Mas você botou esse episódio na sua delação. Cara, eu vou te falar, eu fui muito torturado psicologicamente nessa coisa. Essa delação foi usada. Em 2019 eu estava absolutamente em desalento, totalmente perdido. Já eram quase 3 anos de prisão. Marco Antônio, meu filho, tinha acabado de não se reeleger. Eu estava na cela quando vi o anúncio de que o Marco estava inelegível numa sexta-feira. As eleições eram no domingo. A delação, foi aí que caiu a ficha e você percebeu que tinha que fazer delação? Isso foi sacanagem. Ele era advogado e era meu filho. Ele me visitava na prisão como filho e no parlatório como advogado. Também me visitava como deputado federal, como eu vi vários deputados visitando presos da Lava Jato. Ele recebeu um processo e na sexta-feira o Ministério Público planta no jornal local da TV Globo. O jornalista tem a obrigação de anunciar, o jornalista tem que dar a informação. O cara do Ministério Público disse, Marco Antônio Cabral está inelegível, a eleição era no domingo, isso é notícia, ele está inelegível. Depois o Boechat deu, depois o SBT deu, depois não sei mais quem deu, eu não vi a Globo News porque eu não tinha acesso à TV a cabo. Foi aí que você decidiu fazer a delação? Eu fiquei assim, acabou, prende a minha mulher, processa a minha ex-mulher, pega o meu irmão, pega o meu filho, pega, eu falei, porra, esses caras querem o quê? Aí eu não enxerguei que a partir daquele momento, em 2019, o Brasil entrava nas trevas, num processo de combate à institucionalidade. Então, ao final de 2019 e início de 2020, eu comecei a enxergar que eu estava sendo ali. Eu costumava sempre falar para as minhas equipes que eles tinham que olhar para a floresta e não para a árvore. Eu estava olhando para a minha árvore e não estava olhando para a floresta. Tem um processo institucional de desmoralização da política e das instituições. Eu fui levado a distorcer, levado a falar coisas que eu não queria falar. Graças a Deus, o Supremo invalidou. É um assunto que é um saco de areia das costas que foi jogado ao mar. Não quero falar sobre isso, não quero falar sobre esses assuntos. Aquilo foi invalidado, eu tenho que respeitar a decisão da Suprema Corte e louvá-la. Você se arrepende de ter feito delação? Não, porque eu não fiz delação. Ela foi invalidada, mas me arrependo da iniciativa. É complicado. Isso aqui que o Sérgio Cabral está falando é balizado por inúmeras pessoas que foram presas pela Operação Lava Jato. Não era uma delação que o cara voluntariamente falava, gente. Ameaça prender o filho, ameaça prender a mulher, vou tirar todos os podres da sua família. Era assim que a Lava Jato, segundo o Alexandrino, de uma empreiteira que falou no documentário sobre o Intercept, Amigo Secreto, é o Sérgio Cabral, são várias pessoas, teve o Cancelier, reitor, que se matou com a operação da delegada Érica Camarena, vítimas do lawfare. Por isso a gente recebe aqui o Henrique Pisolato, por isso a gente aqui recebe as pessoas, porque a gente defende o retorno do Estado Democrático de Direito. E você pode detestar o Sérgio Cabral, você pode não votar no Sérgio Cabral, mas uma das coisas também que piorou o Rio foi a operação que acabou prendendo ele. Por que o MPF não quis fazer? Porque naquele momento estavam trocando o comando da MPF. O subprocurador que cuidava da Lava Jato, que era lavajativista, estava saindo. A Raquel Dodge estava colocando outra pessoa e vocês registraram isso. Mas não foi por uma questão
deles quererem que você dissesse coisas que você não queria dizer? Não, foi porque eu podia mentir dizendo isso. Não vou falar que é mentira, eu não sei o nome. Um subprocurador da República estava saindo, um que era pró-Lava Jato, e eles estavam trocando. A acusação do Dias Toffoli e do Bruno Dantas na eleição. Na sua delação, você fala que o escritório da advogada Roberta Rangel, casada com o ministro do STF Dias Toffoli, teria recebido 4 milhões de reais, que seriam pagamentos de favores que o ministro prestaria em decisões relacionadas a 2 prefeitos que tinham processo no TSE, em um período em que o ministro estava na corte. Essa acusação caiu porque toda a delação foi anulada. Eu queria te dar a oportunidade de falar sobre esse episódio. Você falou a verdade, mentiu ou distorceu? Esse episódio aconteceu? Pergunta o Metrópolis. Eu li recentemente que o ministro Dias Toffoli foi ao Lula no dia da diplomação e pediu desculpas pela atitude em relação ao velório do neto do presidente. Eu quero pedir desculpas ao ministro Dias Toffoli. Quero pedir desculpas. Eu fiquei com raiva do judiciário. Eu achei que o mundo inteiro conspirava contra mim. Eu distorci uma história. Eu quero pedir desculpas ao ministro Dias Toffoli, que sempre me tratou com muita distinção, que nunca me pediu nada de errado. Quero pedir desculpas a ele. Você inventou essa história? Não, ela foi completamente distorcida. O que aconteceu de verdade? Era um julgamento no TSE de uma questão de um político que ele tratou como outro qualquer. Eu quero pedir desculpas, o meu ódio, a minha raiva, a minha frustração e a minha tristeza. Não houve 4 milhões? Não houve. Eu peço desculpas, foi tudo distorcido por mim, imbuído por um grupo da Polícia Federal. Eu peço desculpas. De onde você tirou 4 milhões? De onde você tirou esse valor? Eu não vou entrar em detalhes do sofrimento dessa delação porque foi uma tortura muito grande. Graças a Deus ela não está válida. Você cita também na delação que o atual presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas, recebia por meio de advogados uma quantia de R$100 mil por mês para atuar em favor do empresário. Orlando Diniz, da FEComércio. O que você sabe sobre isso ou esse fato também foi distorcido? Absolutamente distorcido. Eu quero pedir desculpas ao Bruno Dantas e ao Vital do Rego, porque são 2 pessoas queridas. Gente, estamos avançando aqui nessa entrevista. Muito obrigado, Ricardo Alves, que é nosso membro queridíssimo. E a gente está aqui acompanhando. Raquel Gomes, já falamos das joias no começo da live, o assunto é de sexta-feira. Mas a gente vai seguindo aqui, que é muito importante para todo mundo ficar acompanhando aqui. Espera só um pouquinho. Só um minutinho, gente. Deixa eu só responder aqui uma coisa, mas a gente vai continuar além dessa entrevista. Só responder aqui uma coisa, gente. Obrigado aí. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando. Agradecer aqui muito ao Ricardo Alves. Rangel aqui. O Sérgio Moro vai escalar sobre as joias? Pois é, né? É a esposa dele que falou que ele e o Bolsonaro são um só, né? Então é isso aí. Luiz Giglione, olha a desgraça que a Lava Jato botou gente no buraco do esgoto da política nacional. Eles fizeram muito mal ao país. E o pior disso tudo, tem vários de seus membros que estão na política hoje. É projeto político, exatamente. Deltan Dallagnol é deputado federal e a gente tem o Sérgio Moro de senador, o que é gravíssimo demais isso, gente. Não esqueçam dos likes, que é de graça, que é bastante importante aqui para a gente poder acompanhar aqui. São 67 likes nesse momento, vamos chegar em 80 likes, que é bastante necessário aqui. Deixa eu continuar lendo aqui essa notícia importante. Meu WhatsApp não para, gente, por isso que às vezes eu interrompo aqui. Porque quero pedir desculpas ao Bruno Dantas e ao Vital do Rego, porque são 2 pessoas queridas. O Bruno não tinha a menor intimidade, o Vital, por ser companheiro do MDB, eu já havia conhecido. É mentira. Isso foi induzido por aqueles agentes da Polícia Federal que estavam envolvidos na minha colaboração. Isso era um desejo do Ministério Público desde o início. Nessa parte da entrevista, que o Guilherme Amado editou, mas ele fala que ele respeita a Polícia Federal enquanto instituição, mas ele tem críticas aos agentes que atuaram contra ele. O Cabral foi muito cuidadoso na resposta. Desde que eu fui preso, eu ouvi essa história, as mensagens chegavam a mim porque o MPF queria que eu falasse do TCU. Os jornais davam matérias dizendo que eu ia falar, e isso era mentira, porque eu não ia falar. Em 2019, eles fizeram essa chantagem. O Bruno é um quadro que era do Senado, super respeitado. Era um cara que eu não conhecia. Eu estive 2 vezes com esse cara na vida. E o Vital eu conhecia da política. Isso faz parte de um esforço brutal de não enxergar a floresta, um esforço de desmoralizar o governo do Rio,
de desmoralizar o Supremo, de desmoralizar todo mundo, para acabar com o Rojão no Supremo, para invadir e para quebrar. Foi isso que foi o 8 de janeiro. E a força-tarefa, o Dallagnol, o Moro, o El Haj, o Sérgio Pinel, essa gente odeia a democracia. Eles são de direita, eles são preconceituosos, eles têm horror à política das cotas, eles têm horror à vida progressista, eles têm horror a isso. Eles são de direita e ainda usam o nome de Deus. Esse Bretas usava o nome de Deus, um falso evangélico. A partir desse momento, Cabral começa a elevar a voz, a chorar e depois soluçar, enquanto grita: eu sei o que é Deus, porque se não fosse Deus eu não estava vivo hoje. Eu sei o que é Deus numa cela de 22 horas por dia sozinho. Esses caras não sabem nada do que é Deus. Esses caras são anticristo. Quantas mulheres eu vi presas, quantos filhos, quantos irmãos. É um método fascista. Olha que frase forte, gente. Que entrevista interessantíssima. Tá aí uma pessoa que eu gostaria de entrevistar um dia. E eu não gosto dele, eu repito para vocês. Não gosto do Sérgio Cabral. Eu acho que o Freixo já deveria ter virado governador do Rio, mas acho interessante tudo que ele está colocando aí. Inclusive essa questão do cristianismo. O Judiciário do Rio de Janeiro fora da festa. O Judiciário Fluminense nunca foi convidado para essa festa da corrupção que aconteceu durante décadas. Responde o Cabral: olha, eu primeiro quero discordar frontalmente da tua tese de caracterizar o estado do Rio dessa maneira. O estado do Rio, no meu período, foi o maior gerador de empregos do Brasil. Chega dessa autofagia fluminense carioca, chega dessa definição do Rio assim. O que eu fiz nos meus 8 anos de governo foi levantar o astral do Rio. É muito gosto para esculhambar, é muito gosto para dizer que todo mundo aqui é vagabundo, que todo mundo aqui é corrupto. O que é isso, cara? Sérgio, desculpa te interromper, mas é um estado que teve praticamente todos os seus últimos governadores presos. Em relação ao judiciário, eu não sei. Eu não vou falar do judiciário. Uma coisa é o jogo de poder, outra coisa é o jogo de sacanagem. Eu não posso dizer que tenha sido tido e nem que nunca houve. O que houve foi um jogo de poder. O que é um jogo de poder? São relações institucionais, em que você se relaciona com os poderes politicamente, institucionalmente. Agora toma uma grana, aí grana não sei o que. Nunca houve isso. Está no poder, por exemplo, indicar um desembargador e, em troca, ser favorecido em uma decisão? Não vou falar disso, o assunto está morto lá no STF e eu não vou falar sobre isso. O Metrópolis aí também acertou em espremer o cara para saber mais coisas. Você considera que durante seu governo você foi protegido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro? Não, eu nunca fui. Pelo contrário, houve situações de questionamentos, de críticas e de inquéritos que não tinham nada a ver. E eu respondi: essa coisa do Cláudio Lopes vai cair. Isso aí tem muita cascata. Gente, estamos nesse momento agora com 74 likes, ó, 74 likes. Vamos bater 90 likes. E faltam, gente, ó, faltam R$41 de superchats. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente passou por um mês de fevereiro extremamente difícil aqui na Folha Democrata. O nosso primeiro mês foi muito bom. Eleições, segundo turno, bombando, o canal fazendo muita coisa. Fevereiro foi um mês curto. E as pessoas estavam numa dificuldade econômica imensa. Então você que nunca mandou superchat aqui na Folha Democrata, considera mandar. Manda uma contribuição. Se você prefere contribuir só uma vez, você não quer contribuir mais de uma vez, vira membro do canal. Contribua ao longo dos nossos meses. É muito importante o apoio financeiro, gente. Essa é provavelmente a única live que vocês estão vendo e que eu estou me debruçando bastante nas declarações do Sérgio Cabral. Aliás, é uma missão que nós temos aqui nas nossas lives. Nós temos 2 programas bombando aqui, que é o Breaking News, que mistura entretenimento e política, e o Notícias da Manhã, que abre a manhã de vocês desmentindo todas as mentiras. Na semana passada fizemos uma denúncia grave envolvendo a Sercred, de Juiz de Fora, com suspeitas graves de abusos trabalhistas. Está rolando aí as acusações gravíssimas de trabalho escravo nas vinícolas Salton, Garibaldi e Aurora. Não é exatamente o mesmo caso na Sercred, mas é uma denúncia muito importante que a gente está trazendo, e a gente trouxe a fala de um ex-funcionário, escondendo o rosto e escondendo o nome, que ele nos disse, nos contou a história inteira da empresa. É a nossa live mais vista na semana passada, os views continuam crescendo, e a Folha Democrata existe para fazer esse trabalho
de denúncia. E para essas denúncias irem para frente, a gente precisa de grana, gente, de grana para poder sustentar as nossas reportagens. Então é muito importante, mandem superchats, deem likes, tudo isso é muito bom para a gente aqui. Vamos continuar aqui na leitura do Sérgio Cabral. Não, nunca fui protegido pelo Ministério Público. Pelo contrário, houve situações de questionamentos, de críticas e de inquéritos que não tinham nada a ver. E eu respondi, essa coisa do Cláudio Lopes vai cair, isso tem muita cascata. O Cláudio Lopes não era conivente, o Cláudio não era conivente, o Marfan não era conivente. Na sua ex-delação, você falou que o Marfan Vieira teria indicado um chefe de gabinete para ser desembargador em troca de enterrar uma investigação contra você. Você mentiu ali, nada errado, eu não menti, eu distorci. Foi tudo que fizeram comigo, foi exatamente o que o Ministério Público fez comigo, o que a Força-Tarefa da Lava Jato fez comigo. Você distorceu, mas o que era exatamente? Na verdade, era uma conversa institucional. Vão ter vagas, como é que você está vendo essa questão? Você distorceu por quê? Porque eu estava acuado, eu peço desculpas a essas pessoas, graças a Deus não avançou, eu me impressiono com a imprensa brasileira, cagava para o método da Lava Jato, vocês cagavam para o método da Lava Jato. Pô, o cara está trancado numa porta ali, com uma luz 24 horas. Dane-se, deixe ele. Vocês gostavam. A imprensa vibrava com o sofrimento das famílias e as pessoas que estavam sendo presas. É poderoso, deixe ele se ferrar mesmo. Vocês não denunciaram isso. Vocês trataram Moro e o Bretas como ídolos. O Caetano Veloso foi para a porta da 7ª Vara para defender o Bretas. Um bobalhão, um dos maiores artistas da história da humanidade, mas um bobalhão. Preso mesmo na pandemia. No começo da pandemia, vários presos da Lava Jato começaram a ser soltos devido ao risco sanitário que a Covid representava. Alguns tinham sido presos na mesma época que você. O Eduardo Cunha, por exemplo, foi preso um mês antes de você. Houve um tratamento diferente entre você e eles. Por que você acha que aconteceu isso? Eu não sou magistrado, mas de fato houve. A Covid foi um momento muito difícil, porque eu tenho diabetes tipo 2, eu tomo glifage XR500 de manhã e de noite. Eu fiquei muito preocupado com a minha saúde. Eu vi o mundo indo embora durante o ano de 2020. Eu fui o último preso da Lava Jato a ser solto no Brasil. Você acha que pode ter sido uma retaliação por você ter citado integrantes dos tribunais superiores envolvidos em crimes? Eu não vou interpretar isso. Eu não vou interpretar. Se me permite, eu não vou interpretar. Memórias aí do cárcere. Vamos falar um pouco do seu tempo na prisão. Você foi preso como qualquer preso brasileiro. Você teve um tratamento melhor por uma necessidade de segurança física ou talvez porque você tem curso superior em relação à grande maioria. Você não ficou em cela superlotada, por exemplo. Não teve que ficar em pé, dividindo um espaço que você não tem nem para deitar. Eu fiquei 5 anos preso. Eram 22 horas trancado, com 2 horas de banho de sol, numa cela de 6 metros quadrados lá em Bangu 8. Era muito barra pesada, muito barra pesada. Gente, a entrevista é longa, eu quero continuar reagindo e lendo ela, porque eu acho que é um documento precioso. Mais uma vez, não é passando pano pro Sérgio Cabral. A questão aqui da minha leitura dessa entrevista é para a gente falar sobre abusos da Lava Jato. É esse o meu principal propósito aqui na leitura dessa notícia. Então, compartilhem a live, a gente vai aqui falar mais outras 2 notícias e depois eu vou ler a parte final dessa entrevista bastante interessante que o Metrópolis fez justamente por isso.